Na aula de hoje nós vamos trabalhar as metodologias ativas, modelos e estratégias que podem ser empregados no ensino do raciocínio clínico em sala de aula. Considero essa etapa bastante interessante durante o nosso curso. As nossas próximas 3 aulas vão ser discutindo esses modelos e estratégias para ferramentar o professor em sala de aula para discutir o processo de enfermagem e discutir o raciocínio clínico com o aluno. Nós partimos das metodologias ativas e muito contextualizado ao cenário contemporâneo que nós temos, as metodologias ativas como uma prática pedagógica baseada na ética, na crítica, uma prática reflexiva e transformadora. Na proposta da metodologia ativa, o aluno ele tem um papel ativo na construção do conhecimento e ela se dá pela cadeia ação, reflexão, ação. Nessa proposta, o aluno ele se compromete com o seu aprendizado. É uma proposta bastante interessante para se discutir o raciocínio clínico, pensar no processo diagnóstico, nos resultados a serem alcançados, pois parte de uma compreensão, de uma reflexão do aluno a partir daquilo, baseado muitas vezes em experiências prévias que ele possa ter. E é muito interessante que ele traga essas experiências para a reflexão do cenário atual e para a sala de aula. Uma estratégia clássica que nós podemos citar nesse momento é a estratégia do uso de estudos de caso em sala de aula. Uma estratégia bastante interessante que tem sido utilizada há muitos anos na formação dos enfermeiros. Na proposta do estudo de caso, então nós utilizamos uma abordagem que ela é orientada a perguntas e não a respostas, ou seja, o aluno ele é constantemente questionado a buscar respostas, ou seja, o aluno ele sai do lugar de passividade nesse processo de ensino-aprendizagem e motiva o aluno para que ele encontre as respostas a partir de processos reflexivos e a partir de busca a outras informações que respondam àquela situação. O estudo de caso também fortalece o estímulo e a participação ativa do aluno no processo de ensino-aprendizagem, motiva o interesse do aluno, também permite uma articulação entre teoria e prática, pois muitas vezes o aluno ele está só no ambiente que é mais teórico, em sala de aula, isso faz com que ele mesmo não indo ainda para um campo de prática, ele consiga ter acesso ou ter contato com um cenário que é um caso clínico, que nesse momento é simulado, mas ele consegue fazer esse exercício de linkar os conteúdos teóricos que ele tem aprendido com situações que ele poderia encontrar num campo de prática real. O estudo de caso ele fortalece o pensamento crítico, pensando em toda a proposta desses atos justificáveis e das habilidades e hábitos mentais que a gente discutiu anteriormente. O aluno ele precisa usar todos esses elementos do pensamento crítico para analisar aquela situação. Então, a estratégia do estudo de caso é bastante interessante para fortalecer o pensamento crítico do aluno e propiciar um raciocínio clínico a ser desenvolvido. O estudo de caso também permite a reflexão e a aprendizagem a partir da experiência e da argumentação. A estratégia do estudo de caso também permite um ambiente mais confortável para o aluno, para que ele vivencie uma situação simulada, por exemplo, que aconteceria num cenário real, mas que ele tenha a possibilidade de analisar dentro do momento de sala de aula, por enquanto. Talvez numa situação real poderia causar ansiedade, o aluno teria mais dificuldade de processar, analisar essa informação. Então, a estratégia de trazer um estudo de caso baseado em casos reais, colocar isso em sala de aula para o aluno, para ele fazer o exercício de buscar resposta a problemas, refletir, pode ser bastante interessante para preparar o aluno antes de ir para um campo de prática clínica real. E o estudo de caso ele favorece também a tomada de decisão do aluno, preparando o aluno para que quando ele esteja num cenário real, ele consiga, como nós já falamos, a partir de uma repetição de dados, de contato com aquele fenômeno, reconhecer no cenário real o fenômeno com maior facilidade e agir mais rapidamente. Uma outra estratégia bastante interessante é a estratégia do uso de vinhetas. A proposta da vinheta, ela propõe medir o conhecimento do aluno. Então, são apresentadas algumas narrativas curtas, que podem ser a partir de uma situação real ou de um caso fictício, e é seguido de uma pergunta ao estudante, então, para que ele responda a partir da informação que foi levantada. Então, na vinheta, nós colocamos uma informação uma breve informação de um caso para o aluno,
ele pensa sobre aquela informação e nós pedimos para que ele responda uma pergunta em seguida e, a partir da resposta do aluno, nós utilizamos uma segunda vinheta com a resposta àquela pergunta, instigando o aluno a novas reflexões. A vinheta ela exige uma preparação dessa proposta, então exige um tempo de preparo pelo professor e ela propõe uma explicação detalhada ao aluno, pois é necessário fazer recortes do caso clínico e as perguntas que vão motivar a discussão em sala de aula, mas é uma proposta bastante eficiente para trabalhar o raciocínio clínico nos alunos. Na proposta da vinheta, o tempo ele deve ser cronometrado do aluno e isso faz com que o aluno ele tenha essa agilidade de pensamento e o fato de cronometrar o tempo e o aluno ele fazer a reflexão, pensar com uma certa pressão, querendo ou não, prepara o aluno para um cenário da vida real, onde, na verdade, ele vai ter menos tempo para refletir sobre as coisas e pensar o que faria em determinada situação. Então, a proposta da vinheta ela pode ser uma estratégia bastante interessante para direcionar a reflexão do aluno a determinados momentos da análise do caso clínico e também uma proposta bastante interessante é de que ela permite fazer um score para avaliar o desempenho do aluno na análise desse estudo de caso. O score do aluno ele pode ser avaliado e precisa ser construído previamente pelo professor a partir de uma espécie de gabarito, onde é colocado quais as respostas ou quais os itens que o aluno deveria atender a partir de cada questão na desenvoltura ou no andamento das vinhetas conforme elas são apresentadas para o aluno.